José Oliveira, João Palhares, I'm back! Olá, amigos do Lucky Star, João, José e todos os que estiverem prestigiando essa sessão. Estou aqui para apresentar à distância, daqui do Brasil, o filme The Color of Money, do Martin Scorsese. É uma continuação, vamos dizer assim, do The Hustler, né, que aqui no Brasil se chamou Desafio à Corrupção. O personagem Paul Newman, o Ed Felson, envelhecido 25 anos depois das aventuras do outro filme. Eu consigo imaginar, e na verdade vocês acho que também já sabem, por que me chamaram para apresentar esta sessão em específico. Porque eu, o João e o José, assim como o Mário quando está presente, ou estamos em Lisboa ou no Fundão, a Marta também, o Hiroatsu, jogamos muito sinuca, né? Não dessa maneira que é jogada no filme, com apostas e dinheiro para todo lado, mas de uma maneira mais pelo prazer, né? Pela vontade de vencer e tal, uma maneira mais amadorística. Até o jogo é diferente, a gente não, eu pelo menos não sei jogar o nine ball nem o straight pool que eles jogam nos dois filmes, mas eu gosto muito de jogar sinuca e meus companheiros aí também. Espero em breve estar com eles para jogar. Sobre essa continuação, é importante dizer que o Scorsese é um diretor associado, claro, à Nova Hollywood, um dos diretores mais fortes, um dos primeiros nomes a ser lembrado quando se fala em Nova Hollywood, claro, com Coppola, com o De Palma. Talvez o Scorsese seja, junto com esses dois, o nome mais conhecido desse período. E no Color of Money, ele pela primeira vez filma com um ator que não é de sua geração, como protagonista, claro. O protagonista desse filme não é um ator de sua geração. A gente teve o De Niro, ele vinha de vários filmes com o De Niro, mesmo a Ellen Barkin no Alice Não Mora Mais Aqui, enfim. E no Color of Money ele tem o Paul Newman, já com 60 anos, ganhou um Oscar honorário durante a filmagem do Color of Money, e depois vai ganhar um Oscar pelo seu trabalho no filme do Scorsese, como esse jogador que, de certa forma, não soube contornar o apelo financeiro que lhe foi exibido, que ele foi tragado de certa forma por essa vontade de ganhar dinheiro, pelo hustler, né? O trapaceiro, como falam na legenda, pelo menos do filme aqui no Brasil. Essa vontade de não jogar para ganhar o jogo, mas jogar para ganhar dinheiro, né? Que ele aprendeu justamente com o personagem do George C. Scott no outro filme. Ele então, 25 anos depois, meio que se transforma nesse personagem do George C. Scott. Claro que de uma forma mais suave, não com aquele brio, mas uma frieza um tanto cruel do personagem do George C. Scott. Então, nesse sentido, o título brasileiro do The Hustler faz um pouco de sentido, porque era um desafio à corrupção que se impunha ao personagem do Paul Newman, Fast Ed Felson, e de certo modo ele perdeu esse desafio numa primeira instância, porque no começo do filme ele se transformou praticamente no George C. Scott, no personagem do George C. Scott. Mas em contato com o personagem do Tom Cruise, o jovem Vincent, ele acaba retomando o gosto pela partida, pelo prazer de jogar para ganhar, né? Esse personagem o recoloca, vamos dizer assim, nos trilhos, né? A gente tem então, ao mesmo tempo, vamos dizer, uma história que é baseada na transmissão de conhecimento, né? Do mais velho para o mais novo, como nos filmes do Francis Ford Coppola, O Poderoso Chefão,
Vida Sem Rumo, isso é uma constante nos filmes do Coppola. Mas nesse caso é uma relação de pai e filho também, como a relação de pai e filho que foi representada no último filme que o Paul Newman dirigiu e que vocês viram também semanas atrás. Mas nessa relação o mais velho aprende com o mais jovem também. A gente vê, e aliás a sua vida muda por esse aprendizado. Então o filme geralmente ele entrega, acho que em várias cenas ele entrega essa lição de que para que o aprendizado seja completo, o mais velho tem que aprender também. Eles têm que estar abertos, né, a esse aprendizado também, que é mútuo, né? Uma relação professor-aluno. Muitas vezes o professor aprende tanto com os alunos quanto os alunos com o professor, enfim, desde que se esteja aberto a esse aprendizado. O Scorsese, quando realizou esse filme, vinha de um fracasso financeiro, que era O Rei da Comédia, e depois um filme muito de baixo orçamento, muito estiloso, que era o Depois de Horas, que ele fez de certa forma para se recuperar do fracasso do Rei da Comédia. E nessa época ele tinha uma ideologia em comum com seus movie brats, né, os movie brats da nova Hollywood, o Coppola, principalmente o Coppola e o De Palma, que era fazer um filme para ele, um filme pessoal e um filme para o estúdio, ou seja, um filme em que ele fosse uma parte só de uma engrenagem muito maior. A Cor do Dinheiro, de certa forma, é esse filme para eles, esse filme para um grande estúdio. Ele tentou a Fox, ele tentou a Columbia. Quem acabou pegando foi a Touchstone, que era uma versão, uma subsidiária para adultos da Disney, né? Mas enfim, é um orçamento muito maior, apesar de ser modesto para o padrão de Hollywood, dos grandes orçamentos do Hollywood. Esse não entra, claro, mas é um orçamento ainda assim grande para os padrões do Scorsese. Ele tinha que se virar então com toda essa engrenagem hollywoodiana que durante muito tempo ele soube evitar. O que o levou a esse tipo de produção foi o Paul Newman, basicamente, que tinha os direitos de um roteiro em cima do livro, né, do Walter Tevis, que é o mesmo escritor do primeiro romance que deu origem ao The Hustler. E o Paul Newman ficou muito impressionado com o Toro Indomável. Paul Newman era muito ligado em esportes e gostou muito da direção do Scorsese no Toro Indomável, chamou o Scorsese para ler o roteiro. O Scorsese sugeriu então retrabalhar esse roteiro com o Richard Price, e o Richard Price colocou, praticamente introduziu um novo personagem que vai ser o definitivo. Não é o protagonista, mas é o personagem que vai mover toda uma mudança no estado das coisas para o protagonista, que é o Vincent, o personagem do Tom Cruise. O curioso é que, por mais que a gente tenha um Tom Cruise como o personagem da paixão, o personagem que gosta do jogo, que gosta de ser o melhor e que não demora pelo menos para cair nessa de jogar pelo dinheiro, jogar para ganhar dinheiro, às vezes perder para poder ganhar dinheiro, né? Apostar no seu adversário e entregar o jogo, essas coisas horríveis que ele aprendeu com Paul Newman, que por sua vez aprendeu no outro filme com o personagem do George C. Scott. Apesar da gente relacionar essa paixão e esse tesão, vamos dizer assim, pelo jogo, pela sinuca, né? Pela aquela mesa com feltro verde, aquelas bolas rolando e caindo nas caçapas, é pelo Paul Newman que a gente torce. Claro, o filme, ele é o protagonista, o Paul Newman é a grande estrela, a gente já está acostumado, mas mesmo assim, vendo o Paul Newman com essa personalidade que a gente entende logo de cara como fraca, mesmo dessa maneira, a gente acaba torcendo para ele, e mais, a gente acaba torcendo pela virada que ele tem, pela grande
hombridade que ele tem no final. Eu não tenho medo de contar o filme, fazer spoiler. Eu costumo dizer muitas vezes que um grande filme não tem spoiler. O legal é ver como vai se dar essa transformação, né? Se vocês se incomodarem, podem cortar, ou então tentem apagar da memória que eu falei isso. Mas vai ter essa virada e a gente vai torcer por ela, e quando ela surge, vai de certa forma nos conformar, porque aquele personagem a gente vai ver que ele aprendeu com o mais jovem, e de certa forma ele vai voltar a ser um pouco do que ele era antes, né? Antes de ser estragado pelos hustlers, né? Pelos aqueles empresários e mesmo os jogadores que só jogam para ganhar dinheiro. O que está muito bem representado no filme pelo personagem do Forest Whitaker, né? Se apresenta como um bobão, um cara meio lento, e que depois ganha muito dinheiro do personagem do Paul Newman, do Ed Felson, quando o Ed Felson volta a jogar, né? Tem duas coisas muito interessantes do personagem do Ed Felson que eu gostaria de comentar. Um é a miopia, né? Ele já começa, quando ele começa nas primeiras tacadas, ele fala: nossa, eu estou vendo várias bolas, porque ele não vê direito, ele vê fantasmas, né, de bolas, e isso, claro, dificulta muito o jogo. Num toque pessoal, eu posso dizer que quando eu comecei a jogar sinuca, eu jogava, claro, nunca joguei profissionalmente, não sou desse nível, lembrando, mas eu jogava com lente de contato, e chegou uma hora que as lentes de contato incomodavam demais, principalmente com o giz, o ambiente meio claustrofóbico da sinuca, parece que a lente começava a incomodar, e eu resolvi desistir de usar lente. Depois eu desisti de usar na vida mesmo, nunca mais usei lente de contato. E a mudança, o colocar um óculos e jogar sinuca com um óculos faz muita diferença. Eu tive que me readaptar, porque o óculos claro ele faz uma moldura, né? Ele cria uma... Conforme você se abaixa para fazer a tacada, você vê algo duplicado, algo... Então você tem que adequar a posição da sua cabeça, é mais uma coisa com que se preocupar. É claro que agora eu já não percebo mais isso, eu já me adapto automaticamente. Mas tem esse lado do personagem do Ed Felson, essa maior dificuldade que ele tem, que é se adaptar ao uso de óculos enquanto joga sinuca. E a outra é a namorada dele, chamada Janelle, no filme, que no começo tem uma sequência exemplar em que ele está conversando com ela sobre a profissão dele, a venda de bebidas e tal, e ele aos poucos vai conduzindo a atenção para o personagem do Tom Cruise, para o Vincent, que está lá numa mesa jogando com o John Turturro, que no começo do filme John Turturro é o protegido do Ed Felson, né? O John Turturro, o ator John Turturro, eu não lembro agora o nome do personagem, Julian, alguma coisa assim, é o jogador que é levado para os torneios, que é levado para as casas de sinuca para tentar ganhar dinheiro, com o Ed Felson ficando com uma larga porcentagem. É muito bacana porque ele começa a ouvir a estourada do Tom Cruise e percebe que ele tem uma estourada de alguém que é vencedor. Ele tem um jeito muito especial de jogar, né? Ele começa a sacar isso de ouvido, e aos poucos ele começa a desviar sua atenção da namorada e prestar mais atenção ao Tom Cruise. Isso vai mais adiante acarretar numa certa briga, uma certa tensão entre ele e a namorada, que nos lembra pelo menos a tensão que ele teve com a namorada do primeiro filme, que era representada pela Piper Laurie. E aliás, a cena mais linda do The Hustler, na minha opinião, é quando o Paul Newman, o Ed Felson, né, num acesso de fúria,
maltrata, de certo modo, ofende mesmo o antigo agente dele, né, antes do George C. Scott, que era um agente mais pé no chão, um pouco mais fraco no sentido da esperteza, mas também não tão maldoso. E o jeito que ele maltrata ele, a Piper Laurie sente esse jeito e de certa forma ela é como se fosse com ela, e ela cai uma lágrima do olho dela, do olho direito dela. É uma cena fantástica, muito bonita, que pra mim vai ter um eco muito forte nesse filme, porque o Ed Felson tá escolado, a personagem, a namorada interpretada pela Piper Laurie se mata, ela se suicida, né, depois de uma noite trágica em que ela se sentiu menosprezada, menosprezada não, se sentiu de fato desprezada, e o Ed Felson não quer repetir isso, apesar dele ter essa tensão. A tensão se agravar quando ele fala que vai viajar por algumas semanas com Tom Cruise para fazer dinheiro. A Janelle, a namorada de então, se afasta dele, mas ele de certa forma convence ela a encontrá-lo em Atlantic City, que é o destino final onde vai ter uma grande competição, e que ele espera vencer. Já a essa altura ele já se separa do personagem do Tom Cruise e decide competir também para vencer. Então esses dois, a miopia e a namorada, são de certa forma duas coisas que o Ed vai ter que vão transformar um pouco esse personagem. A miopia é um obstáculo a mais no jogo, um obstáculo que ele não tinha na juventude. Ele tinha obstáculos externos, ele tinha, na verdade, aquele ambiente sujo, muito mais sujo do que o ambiente do Cor do Dinheiro, do Scorsese. Era um ambiente onde a podridão, a falência moral estava muito presente. Agora ele não tem mais esse ambiente hostil, mas tem uma degeneração física clara, que é a falta de visão. Ele é obrigado a jogar com óculos. E a namorada, claro, que ele não pode menosprezar, ele não pode deixar ela o tempo todo em segundo plano, apesar de, vocês vão perceber, no filme tá sempre, esse risco é sempre evidente. Ele corre sempre o risco de deixar a namorada em segundo plano, porque ele é um apaixonado pela mesa de sinuca, né? É um apaixonado pelo jogo, e essa paixão, de certa forma, vai ter que encontrar vai ter que encontrar uma via de convívio, né, entre essa paixão e a outra paixão que ele tem pela namorada. Além de ser a primeira vez que o Scorsese trabalha com uma estrela de outra geração como protagonista, é também, aliás, duas, né, porque o Tom Cruise é de uma geração seguinte, né, o Tom Cruise é um jovem, e o Scorsese gosta muito gostou muito um filme de 83 do Tom Cruise que não é tão conhecido, não lembro agora o nome, mas o Scorsese já tinha admirado o Tom Cruise por esse filme, e de certo modo ele vai trabalhar com esse conflito de gerações, que é a anterior a dele e a posterior. E claro, vai dar mais ênfase à anterior, né? No filme a gente está do lado, a câmera, a gente sente que a direção está do lado da geração anterior, o que facilita nosso envolvimento com o personagem do Paul Newman. E facilita também que a gente ache de primeira o personagem do Tom Cruise um ser desprezível, né? Com aquela arrogância, com aquela uma vaidade, um ego enorme, né? Fazendo, apesar dele estar muito bem no filme, faz aquelas danças, aquele malabarismo com o taco, joga de costas, né? Olhando pro adversário e não para a bola. Quer dizer, tudo isso vai fazer com que a gente, de certa forma, antipatize inicialmente com o Tom Cruise, e essa antipatia nunca vai, de fato, nos deixar. É inevitável falar que é o segundo trabalho do Scorsese com Michael Ballhaus, com quem ele já havia trabalhado Depois de Horas, After Hours, no original.
E o Bauhaus era um dos diretores de fotografia do Rainer Werner Fassbinder nos anos 70, e era um diretor de fotografia mais ou menos como Lee Garmes era em Hollywood nos anos 30 e 40, um diretor muito afeito à movimentação da câmera, um diretor que sabia movimentar muito bem a câmera. Não à toa o Lee Garmes fez o filme o Scarface, por exemplo, aquele plano sequência inicial, ou os filmes americanos do Max Ophuls, né, que era um diretor que também gostava de movimentar muito a câmera, e isso fez com que a filmagem corresse de maneira muito estilosa, conforme vai passando o tempo e conforme a gente vai vendo mais o jogo de sinuca, que a câmera passeia pela mesa, a câmera acompanha as bolas caindo nas caçapas, a câmera às vezes desliza pelos salões enquadrando os personagens nos espelhos, o que nos lembra de imediato o Roleta Chinesa do Fassbinder, né? Um dos grandes trabalhos da parceria do Fassbinder com o Michael Bauhaus. E enfim, eu acho que A Cor do Dinheiro, de certo modo, se beneficia por ter esse excelente diretor de fotografia, um dos melhores, na verdade o melhor, provavelmente o melhor com quem o Scorsese trabalhou. E eu acho que, como uma imagem a se reter dessa parceria, dá para mencionar aquela imagem que vai causar a virada, que é quando o Paul Newman se enxerga na bola que ele vai atacar, né? Ele se vê, aquela bola se revela um grande espelho que revela a imagem dele distorcida, e distorcida de inúmeras formas, distorcida opticamente, distorcida fisicamente e distorcida porque ele está se sentindo mal por estar ali. Vocês vão saber porque, eu não vou também dar tanto spoiler assim. Mas enfim, é um filme, talvez não tenha os atores que tem um Paul Newman melhor que no The Hustler, mas não tem o Jack Gleason e não tem o George C. Scott. Esses dois, e mesmo a Piper Laurie está fantástica, talvez seja o grande papel dela no cinema, né? Mas em compensação tem uma câmera brilhante do Michael Bauhaus, um filme em que o Scorsese sabe a hora de ser estiloso e sabe a hora de se conter, de desacelerar o tempo, né? Ele é um diretor sempre muito acelerado, o que muitos não incomoda muitos críticos e cinéfilos, não a mim, mas de certa forma incomoda muita gente, essa aceleração constante. E nesse filme ele tem talvez pelo alto orçamento, pelo Paul Newman, por ser mais ensaiado, por algum motivo, provavelmente todos esses juntos, o Scorsese conseguiu ali dosar o ritmo de uma forma realmente muito... O Toro Indomável também, talvez seja o filme em que ele dose melhor o ritmo anteriormente. O Taxi Driver não, porque o Taxi Driver precisa daquela aceleração, precisa de certa forma, apesar da música do Bernard Herrmann chamar o filme para uma quietude, para uma calma, mas logo a coisa vira anfetamina, vira remédio e aquele ritmo nova-iorquino que tanto influencia o personagem do Travis Bickle. Isso não tem no A Cor do Dinheiro. Em A Cor do Dinheiro você percebe o ritmo, você percebe uma certa modulação, que normalmente não tem tanto nos filmes do Scorsese, tudo mais alto, né? Tudo mais rápido, alto e no ritmo de anfetamina. Enfim, para mim é um filme que não deve ser menosprezado por ser um filme de grande estúdio, que não deve ser menosprezado por ser praticamente um filme de encomenda e um filme pouco pessoal. Eu acho que está à altura dos grandes filmes do Scorsese, sim. Boa sessão a todos e muito obrigado pelo convite.